Olha o que o texto diz. A fé no nome. A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. Está acima de qualquer enfermidade. É no nome dele que ele mandou a gente impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Mas o poder do nome não é liberado se não existe fé. E de quem é a responsabilidade de crer? É nossa. Em Atos, no capítulo 14, nós temos outro paralítico sendo curado, dessa vez por Paulo e Barnabé. E a Bíblia diz nos versos 8 a 10, em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. Olha que interessante, viu que ele tinha fé para ser curado. Disse a ele em voz alta, levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Paralítico desde o nascimento, nunca havia andado. No verso 15, vem a explicação. Eles dizem, senhores, por que estão fazendo isso? A multidão, eram pagãos, gentios, queriam sacrificar a eles como se eles fossem divindades. Eles perguntam, senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Em outras palavras, não fomos nós que resolvemos o problema desse paralítico. Então quem que foi? Foi Deus. Como? Por meio da fé. Sabe, muitas vezes em cultos e reuniões onde eu discerno a unção de cura e Deus querendo me usar, porque uma coisa é perceber que Deus está fazendo, a outra é entender qual é a sua participação nisso. Muitas vezes a minha oração e o meu discernimento fica ligado. Eu fico orando e pedindo, Senhor, me ajuda a achar quem está com a fé pronta. Porque depois do primeiro curado, isso vai contagiar a fé dos demais. E acredite, é difícil explicar, mas muitas vezes por discernimento a gente consegue ver quem tem fé. A gente consegue enxergar a fé, algo que não é visível aos olhos, mas pode ser discernido de forma espiritual. Em todos esses casos, nós vemos que a responsabilidade de crer está associada à pessoa e que isso desata o poder de Deus, aquilo que Ele queria fazer. Quando entendemos esse desenho, fica mais fácil compreender o que eu falei antes de João 11:40. Não te disse eu, Jesus afirmando, que se creres, verás a glória de Deus. É um condicional, se crer, verá. E se não crer, não vai ver. Então, duas coisas que você precisamos entender. Primeiro, depois de definir a responsabilidade de crer, que crer é uma decisão. Segundo, a gente tem que usar o que tem. Falando de crer é uma decisão. Jesus ensinou isso a Jairo. Gente, crer não é um sentimento. Tem gente que fica esperando sentir alguma coisa. Honestamente, não senti nada quando recebi aquela palavra. Mas quando dobrei o meu joelho, eu falei, eu escolho acreditar que meu pai está precisando de oração e que Deus não mandaria a gente parar se não fosse intervir. A fé não é um sentimento, ela é uma decisão. Quando Jesus aborda Jairo, que tinha pedido que Jesus ministrasse cura à sua filha que estava doente, a gente gosta de brincar usando a frase do nosso saudoso pastor Francisco, que a mulher hemorrágica veio e furou a fila de Jairo, que estava esperando. Ela toma tempo. Nesse inteirinho, a menina faleceu. Alguém traz a notícia para Jairo. Não incomoda mais o mestre. A menina faleceu, tipo, não tem mais nada. Nesse momento, Marcos 5,36 diz que Jesus vira para Jairo e diz, não tenha medo, apenas creia. A gente sempre diz, onde o medo entra, a fé normalmente não fica ou não opera. Mas onde a fé é ativada, é o medo que tem que sair. Jesus diz, sem medo, só fé, fé, fé. O que ele está dizendo? É sua responsabilidade de crer. Se Jesus fosse fazer independente da fé de Jairo, não precisava nem conversar com ele. Podia só olhar, dar um sorrisinho e dizer, sabe de nada, inocente, daqui a pouco vai ver o que eu faço. Mas ele chama Jairo para a cooperação. Não tenha medo, não deixa ninguém te desanimar, não deixa a circunstância e o relato derrubar a convicção que você tinha no coração de que um milagre vai acontecer. Não deixa nada mudar o fato de que eu prometi fazer algo por essa moça. Ah, mas o senhor não fez, demorou. Meu querido, se ele prometeu fazer e demorou para fazer, o problema é dele. Ele que resolve a situação, que paga com juro e correção monetária. Se piorou, não é mais cura, agora é ressurreição. Mas se prometeu, ele que faça. E nessa hora Jesus diz, ei, apenas creia. Ele está mostrando não só que é responsabilidade de Jairo, mas ele está dizendo, é a sua escolha, é você que decide. Quando nós entendemos isso, faz mais sentido a conversa de Jesus com aquele cego de nascença curado em João 9. Os versos 35 a 38 nos relata o seguinte, Jesus ouviu
que eles tinham expulsado o homem, expulsado da sinagoga. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Traduzindo, sou eu. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus chega e diz, você já foi curado. Mas a fé que você precisa não é só para cura. O Messias não veio só para curar do lado de fora, ele veio para resolver os problemas do lado de dentro. Você crê no Filho do Homem? O cara diz, até hoje eu não conhecia ninguém, a não ser por vós, não entendia quase nada. Quem é? Jesus disse, sou eu, o que te curou. Ele disse, está resolvido, eu creio. Às vezes eu lia isso e dizia, não foi fácil assim. É lógico que esse camarada já tinha uma baita de uma evidência, de uma intervenção sobrenatural. Mas ao mesmo tempo Jesus está chamando ele para uma responsabilidade e ele escolhe, eu creio. E no mesmo instante a Bíblia diz que o adorou. Em Marcos capítulo 11, verso 22, nós já falamos disso em outros domingos, que a fé é um imperativo. Jesus diz, tenham fé em Deus. Agora, por que ele nos mandaria ter fé se a gente não pudesse escolher ter fé? Então crer é uma decisão.